Senhoras e senhores, aqui estamos de volta, começando os últimos capítulos desse anime e entrando de vez na reta final. Eu não estou mais doente, porém ainda estou com a garganta bastante afetada e um pouquinho ruim. E sem enrolação, vamos direto pro episódio, porque no último vídeo eu enrolei pra caralho antes de começar a falar do episódio. O episódio 9 começa exatamente daquela cena onde parou o 8, e a Cotonete chama a Boca Aberta pra conversar, perguntando se ela ama o Makoto, isso é, o escroto, e se esse é um dos motivos dela tá impedindo a Cotonete se aproximar dele. A Boca Aberta fala que não, ela não ama ele, e tudo que ela tem feito até agora é pra ajudar a amiga dela, Isekai, no caso, a Talarica. Aí num raro momento de lucidez desse anime, a Cotonete rebate, sendo uma das únicas personagens minimamente sãs dessa história, falando algo muito sensato. Se você gosta tanto da sua amiga, por que você beijou o cara que ela gosta? E se você não gosta desse cara, por que você beijou ele? Ela diz que beijou porque ela queria ter uma lembrança para quando ela se mudasse daquele lugar. Isso não faz o menor sentido. Porque se a ideia era só beijar alguém pra ter lembranças, ela podia muito bem ter beijado o Cabeça de Pica, amigo do escroto, já que aquele lida em cima de qualquer mina que respire. Mas não, o roteiro simplesmente ignora com força, passa por cima da lógica e atropela o bom senso para criar só mais uma narrativa, ou no caso, uma intriga artificial, como se essa história já não tivesse isso o suficiente. E assim seguimos o anime, com a Cotonete sendo corna de mais uma menina e simplesmente ignorando isso. No resto do episódio, vemos que o grupinho de meninas malvadas continua mantendo a Cotonete na recepção, sem revisar e sem dar nenhuma ajuda pra ela. Ela tem que ficar ali sentada recebendo as pessoas passalinha do sexo. Sexo? Aí reaparece o amigo do escroto, de novo chamando a Cotonete pra sair, e ele diz que o Makoto deu a entender que tinha sim terminado com a Talarica. Opa, falei errado. Que tinha sim terminado com a Cotonete e agora tava namorando a Talarica e o caminho tava livre pra ele. Exatamente o mesmo papo de antes. E de novo a Cotonete fala que não, eu ainda sou namorada dele. Cansada, confusa e claramente sofrendo, ela resolve mandar mensagem pro escroto. Só que claro que ele tá com a Talarica. Até que ela se irrita, mete o pé na bunda dele e fala pra ele sair dali que ele tá só atrapalhando. Enquanto isso, porque o roteiro nunca perde a chance de humilhar essa garota, o grupinho de meninas malvadas continua gastando tempo falando mal dela. Elas se uniram só pra falar mal da mina, bando de filha da puta. A narrativa então resolve dar mais destaque pra líder das meninas malvadas. Mostra que ela chama o escroto pra sair e eles se encontram e começam a conversar. E ela começa a falar de como eles eram extremamente unidos e amigos antes de entrarem no ensino médio. E depois que eles entraram, eles meio que se afastaram. Ela chama ele pra dançar no festival. E olha o nível desse desgraçado do caralho. Ele olha pra mina e fala bem assim: caramba, até que ela é gostosa. Nossa, ela deu uma crescida e virou uma mulher, hein? Na verdade, um mulherão, hein? Mas antes que ele consiga responder qualquer coisa, surge a Talarica do nada, já xingando ele pra porra, porque ele não tá ajudando no festival, sendo que foi ela que deu um pé na bunda e mandou ele sair de lá. Mas, na verdade, ela viu ele de papinho com a menina lá e falou, não, deu ruim, ele tá conversando com uma menina. E nessa hora, a única coisa que eu penso é, viu como é bom sentir na pele o seu macho dando em cima de outra? É, né, o karma uma hora vem ou não, né, ô sua quenga do caralho. Aí, enquanto eles estão brigando, uma menina vem e fala que a irmãzinha da namorada dele está chamando ele pra conversar. E aí surge a irmãzinha da Cotonete, que chega trazendo uma amiga, e a cena vira um verdadeiro telefone sem fio, completamente quebrado, porque ninguém sabe de nada. Enquanto a irmãzinha da Cotonete tá falando, esse é o namorado da minha irmã, a amiga dela fala, não, ele é namorado daquela ali que tá do lado dele. E aí vira uma confusão que ninguém sabe de quem que ele é namorado, dando a entender que a escola inteira tá... A escola inteira não, né? Porque elas são de fora da escola. Mas que tá todo mundo confuso, porque ninguém sabe quem realmente é namorado dele e com quem ele realmente tá. A cena corta e as duas garotas do grupinho de meninas malvadas resolvem ir atazanar a Cotonete por simplesmente atazanar. Elas chegam de novo falando bem assim, ah, você ainda acha que é namorada dele, vocês já terminaram, você é iludida, você é corno, ele tá ficando com outra menina enquanto você tá aí chorando por ele. E a Cotonete já no limite em
E a Cotonete, já no limite e irritada, rebate dizendo que ele é namorado dela sim, e como prova, ele vai buscar ela pra dançar no festival. Enquanto isso, a Talarica, que já tá bem insegura com toda essa situação, manda real pro escroto falando: olha, eu tô cansada das pessoas pensarem que você ainda namora a outra e que eu sou amante, ou que a gente não tá namorando, então a gente vai dançar nesse festival pra deixar tudo certo de uma vez por todas, que eu sou sua namorada e que você terminou com a outra de uma vez. A líder da Garotas Malvada tá sofrendo por amor lá no banquinho e chega o amigo do escroto pra sofrer junto com ela. Então ela aproveita a chance e pergunta: então, ele realmente tá namorando a Talarica? Ou ele tá namorando com a outra? Ele tá namorando? E o amigo do escroto fala: pra falar a verdade eu não sei, porque toda vez que eu tento perguntar pra ele, ele nunca deixa claro quem ele realmente tá namorando, como se ele tivesse com as duas ao mesmo tempo. E aí a menina pensa assim: ah, então isso é uma bagunça? E se é bagunça que ele quer, então é bagunça que ele vai ter. E decide ir atrás do cara. Ela encontra ele e, sem sequer perguntar se ele quer, ela puxa ele pelo braço e fala: vem comigo. E guia ele até o quartinho do sexo, dizendo que aquilo ali é uma tradição sagrada das alunas daquela escola. Se você entra, se declara, você faz. E assim, eles entram e cometem atos libidinosos, como se fosse uma atividade extracurricular. Enquanto isso, em outro canto, as outras duas meninas malvadas estão infernizando a vida da Cotonete. Viu? Cadê teu namorado? Ele não ia vir te buscar, você é uma iludida, você é uma corna. E a menina simplesmente tem um surto. A Cotonete, coitada, toda quebrada emocionalmente, continua repetindo, não pras garotas, mas pra si mesma: a gente tá namorando sim, a gente ainda é namorado, a gente é namorado. Até que ela desaba de vez e começa a chorar. E aí as duas idiotas vão embora dali. Assim que o escroto termina o serviço com a menina lá, ele solta que precisa sair correndo pra ir dançar com a namorada, no caso a Talarica, e a garota só manda: então corre, senão você vai se atrasar. Como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. A Cotonete chega na sala procurando por ele, completamente perdida, e o amigo dele, que tá ali na maior naturalidade, fala: ele já saiu, ele já foi dançar com a Isekai. E aí o cérebro da Cotonete entra em curto. Ela começa a repetir que não, que isso não faz sentido, que ela é a namorada dele, que ela é quem deveria estar dançando com ele nesse exato momento. E aí o amigo dele surta, grita e fala: você é corna, ele tá te traindo, ele tá com outra e você é a única que não consegue perceber isso. Logo em seguida, depois de dizer essas coisas, ele se declara pra ela. Ele simplesmente decide que vai se declarar pra ela ali mesmo, no meio da sala. Enquanto a Cotonete tenta entender por que ele não tá ali. Porque na cabeça dela, não só na cabeça dela, como na verdade nunca aconteceu, o momento em que eles terminaram. Ele nunca chegou pra ela e falou: a gente tá terminando, ou eu não quero mais ficar com você. Ele simplesmente a ignora e começa a ficar mais tempo com a outra do que com ela. Enquanto isso, a Talarica tá lá, dançando feliz da vida com o escroto, e pergunta pra ele se agora eles são oficialmente namorados. E ele confirma. Na verdade, ele não confirma, deixa entender que ele confirmou. Na verdade, não deixa nem entender que ele confirmou. Na verdade, ele só faz uma cara de bosta mesmo. E assim finaliza o episódio. O escroto dançando com a Talarica, o amigo dele se declarando pra Cotonete e ela se negando até o fim que eles ainda são namorados e que em nenhum momento eles terminaram. Antes de irmos para o episódio 10, preciso deixar um aviso aqui pra vocês, um aviso bem sério na verdade. Vai ter uma cena bem pesada, mesmo o anime tentando censurar, amenizar ou passar pano, ainda assim é uma cena desconfortável e muito pesada. Então, quem é sensível a abuso, pula essa parte aqui, beleza? Eu vou deixar um recadinho aqui pra vocês. Quando o episódio 10 começa, vemos o amigo do escroto fazendo coisas com a Cotonete. O pior não é o que ele tá fazendo, mas como ele tá fazendo. Ela claramente está em estado de choque, completamente desligada. Ela não reage, não recusa, porém ela não consente. É uma cena pesada, desconfortável de assistir. Enquanto isso, em paralelo, o anime corta essa cena como se fosse nada, pro escroto dançando com a Talarica toda feliz, completamente alheio ao que está acontecendo. A cena finaliza com a Cotonete chorando para um caralho. E meus amigos, que cena pesada. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes em questão dessa cena de início, e eu vou falar aqui porque eu não quero falar dela no final do vídeo. Essa cena é uma cena que mostra como os produtores desse anime não têm noção nenhuma do quão pesado
e quão impactante ela poderia ser para o seu público. Porque lembrando, não é porque uma pessoa não recusa que ela está consentindo que você faça certas coisas com ela, beleza? É uma cena pesada que o anime retrata de uma forma totalmente descartável, como se fosse nada. Algo que fosse colocado ali na narrativa como só mais uma ceninha comum, quando na verdade uma personagem está sendo abusada. Assim que acaba a abertura, a Cotonete dá de cara com o escroto, ele pede desculpa por não ter ido encontrar ela e ela perdoa, mesmo claramente sabendo o motivo de ele não ter ido ficar com ela. Enquanto isso, vemos o amigo do escroto feliz demais, animado demais. Todo mundo estranha, mas como sempre desse anime, ninguém pergunta nada pra ele, só fica questionando o fato dele estar tão feliz. Quando ele vai falar com a Cotonete, como se ele não tivesse feito nada de errado, e chamar ela pra sair, finalmente vem um momento raro em que ela realmente tem uma atitude, vamos dizer assim, que dá pra ser considerável certa. Ela nega, diz que o que aconteceu no outro dia eles deviam esquecer. Deixa claro que não gosta dele. Ela fala, eu não gosto de você. E ainda reforça que continua sim sendo namorada do escroto. Ou seja, um fora definitivamente no infeliz. O cara vai chorando pro amigo perguntando se ele realmente terminou com ela. E o escroto mais uma vez diz que sim. Dessa vez ele fala, ele confirma, eu terminei com ela. Enquanto isso, o grupo das meninas malvadas continua atormentando a Cotonete, porque parece que essas meninas não tem mais nada pra fazer a não ser transformar a vida da Cotonete num verdadeiro inferno. Dizendo que terminou com o escroto, que eles não são mais namorados. E ela já tá no modo disco riscado respondendo a mesma coisa, que eles ainda são namorados, que ele nunca terminou com ela, blá 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 blá. Mais tarde o escroto vai jogar lixo e encontra a boca aberta lá. Ela pergunta na lata se ele terminou com a Cotonete, já que ela vai embora naquela noite, e ela precisa que ele fique cuidando da Isekai, a talarica. Ele falou que terminou e ela pergunta se ele terminou, se ele chamou a Cotonete pra conversar e falou no olho dela, estou terminando com você. E ele diz que na noite anterior ele não foi encontrar ela para dançar no festival e foi dançar com a talarica. Mas isso não satisfaz a menina e ela fala mais uma vez, se você não terminar olhando nos olhos dela, ela nunca vai entender que vocês não são mais namorados. Nesse momento, a Cotonete aparece e tenta chamar o escroto pra sair novamente. E antes de qualquer conversa acontecer, a boca aberta se intromete. E a Cotonete ameaça contar que ela beijou o escroto. Só que antes dela sequer tentar falar que ela beijou o escroto enquanto ele dormia, isso daqui acontece. Após beijar ele na frente da Cotonete, ela fala que tá apaixonada por ele, que tá saindo com ele. E isso empurra o escroto finalmente a fazer o que ele devia ter feito há 8 episódios atrás. Ele termina de vez com a Cotonete, deixando claro que não gosta dela. É meio confuso, é meio torto, mas fica claro que a boca aberta, na verdade, só beijou o escroto e falou que gostava dele para tentar dar um pouco de coragem e um motivo concreto pro escroto encerrar tudo de uma vez com a Cotonete. Não faz muito sentido, mas funciona. A Cotonete fica ali, caída no chão, descartada, como se não fosse nada. Mas pelo menos ela tá livre daquela dúvida se ela tava ou não namorando com o idiota. E aí você pensa, acabou, certo? Acabou. E agora tá oficialmente namorando com a talarica, terminou com a Cotonete e provavelmente vai desenrolar agora algo que seja mais propício pro anime. Mas a gente já tá no episódio 10. Então o que vai acontecer agora? E o que acontece, meus amigos? A maior putaria que vocês vão ver na história. Do mesmo jeito que ele traía a Cotonete com a talarica, agora ele tá traindo a talarica com essa daqui. Padrão não muda, só muda a vítima. Aqui fica uma lição desse anime pra quem tá assistindo, que é ensinada da pior maneira possível. Se alguém trai um namorado com você, vai te trair pra ficar com outro. Gente sem caráter não muda, só troca de lado. Uma coisa dessa personagem é que ela mesma fala que não se importa com o fato dele estar transando com outras meninas além dela. Ela mesma não dá bola, já que ela sabe que nunca vai ter chance de ter um relacionamento com ele e sabe que ele é um galinha. E ela não se importa porque ela também tá sentindo prazer desse lado. Ele não é o único que tá se beneficiando, ela também se beneficia, com pica. Diferente da Cotonete que fingia que não via nada, ela
Essa daqui ela vê e ela só não se importa mesmo. Eles acham que estão sozinhos, mas na verdade a Boca Aberta tá escutando tudo isso. E descobre e resolve ir até a casa dele pra conversar com ele. A cena corta e vemos a Cotonete em um estado bem triste, e um pequeno zoom é dado a um conjunto de facas. Quem sabe, sabe. Assim que ela chega na casa do escroto, a Boca Aberta fala que ele deve terminar com essa menina também, que do jeito que ele terminou com a Cotonete, deve se seguir com ela e com qualquer outra que ele esteja ficando, que ele deve ser fiel à Talarica. Ela diz que ele precisa namorar sério, ser fiel, e parar com essa bagunça para poder cuidar da Talarica. Ela fala que ela está indo embora e antes de ir embora precisa deixar a Talarica sendo cuidada por alguém. E antes dela ir, ela precisa resolver tudo. A Boca Aberta se oferece e diz que faria qualquer coisa para ele terminar com a menina e ficar sério com a Talarica. Ela vai e transa com ele em troca dele ser fiel com a Talarica. Na escola, a Talarica, que está conversando lá com a Tomboy, fala que o escroto e a Boca Aberta eles estão juntos fazendo um negócio lá. E a Tomboy brinca falando que o escroto deve até estar traindo ela com a Boca Aberta. Mal sabe ela que ela realmente está fazendo isso. E aí as duas riem como se fossem melhores amigas. A Talarica pergunta como que anda o relacionamento da Tomboy, foi um macho dela, e isso me pega meio de surpresa, porque eu jurava que essa menina era sapatão. Mas das cenas seguintes que a gente vai ver agora, pode ter certeza, essa menina é tudo, mas menos sapatão. Do nada aparece uma menina e a Tomboy apresenta ela pra Talarica, e fica um climão meio estranho aí pra quem sabe da verdade, mas pra quem não sabe, as duas só se apresentam uma pra outra mesmo. E aí, do nada, as luzes se apagam e avisam que vai passar um filme com os acontecimentos do festival. As meninas acham estranho, porque aquilo ali era pra ser uma festa de despedida. E aí vem a bomba. Descobrem que na sala do sexo tinha uma câmera escondida e várias situações foram gravadas. A primeira situação a ser mostrada é a da Tomboy, que eu achava que era sapatão, mas que sapatão não tem nada. Aparece pagando um boquete pra um cara, traindo o namorado dela, tá? E em seguida aparece a mina envolvida com o escroto. E nessa hora, cara, eu rachei pra um caralho. A única coisa que passava na minha frente é: Talarica vai voar na cara dessa daí, na moral, vai dar uma mó treta, finalmente vai dar uma briga nesse anime. Mas a cena corta pra Talarica no trem indo atrás do escroto. Queria ter visto a surra que ela deu na outra lá, gente. Isso é muito bom porque ela sempre foi amante e agora quem tá sendo traída é ela. Ela tá sentindo na pele tudo que a Cotonete passou. E, pra falar a verdade, ela merecia muito pior. Enquanto ela tá correndo pra ir encontrar o escroto pra saber tudo o que tá acontecendo, ela tá de cara com a Cotonete, que tá num estado totalmente deplorável. Nesses episódios foi até bom ver o quanto a Talarica tá provando do próprio remédio e pode ter certeza que ela vai sofrer muito mais nos episódios pra frente. E não se preocupem, o escroto também vai, tá? Eu fiquei realmente surpreso com o fato dessa personagem aí ter consciência de tudo que tá acontecendo e ela só não se importar. Sabe que o escroto é um escroto? E mesmo assim continua ali. Ela tendo o prazer dela, ela não tá nem aí pro resto e o que tá acontecendo. Mas o que mais me pegou foi o estado da Cotonete no final do último episódio. Ela já não parece mais ela mesma. É como se ela tivesse virado um zumbi, vazia, sem reação, só existindo ali. Isso é pesado pra caralho, porque mostra o estrago real que tudo isso tá causando nela. O abuso que ela sofreu, o fato do escroto tá brincando com a mente dela, o bullying pesado que ela tem recebido pra caralho, tudo isso uma hora ou outra ia acabar vindo à tona. E assim finalizamos o episódio 9 e 10, o que significa que o próximo episódio vai ser o último da saga School Days. Então já se preparem, porque logo depois a gente vai dar início ao próximo anime. Então é isso aí, meus amigos. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like, comentar e o que vocês acham de tudo que tá acontecendo. Vocês acham que ela merece o que ela tá passando, no caso a Talarica ou a Cotonete? É só deixar aqui nos comentários. Não esquece de mandar isso pra algum amigo ou inimigo, vocês que sabem. Fui!